E uma coisa é certa, a gente não pode ignorar o impacto que uma eventual redução no ritmo do consumo teria na indústria. Se as lojas vendem menos, as fábricas recebem menos pedidos e a produção, claro, com isso tende a cair. Por esse fato, o dado divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores é preocupante. De acordo com a FenaBrave, as vendas de veículos caíram quase 23% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, as vendas também estão abaixo do nível registrado em 2012. E a gente sabe que o setor automotivo é peça importante na indústria brasileira. Tanto que o governo, sempre que precisa acelerar o crescimento, oferece incentivos à compra de novos carros. E para falar sobre esse cenário, com notícias alternadas de dados positivos e negativos, a gente recebe hoje o economista e professor da FGV, Samidana. Tudo bem, Doni? Boa noite, Sami, tudo bom? Um resultado de gangorra, um resultado para cima e para baixo, mês a mês na indústria, não mostra uma tendência efetiva de recuperação. O que acontece? Olha, a gente chama em economia do caminhar do bêbado. Às vezes tem uma direção, mas vai no zigue-zague. Grande incerteza, incertezas locais. Tivemos os protestos juninos, mas o país não se definiu. Os problemas mais graves são de ordem logística, reforma tributária, e que não vão ser resolvidos da noite para o dia. O pior com esse cenário, Dona, é que o empresário fica com medo. Tendo com medo, ele não investe. O país não cresce. A gente tem uma política voltada para o consumo. Desde 2008, à época, primeiro o governo Lula forçou o consumo, foi muito exitoso. Mas parece, perdeu o efeito. Assim como uma piada, depois de insistir várias vezes, perde o efeito. Se não produzirmos melhor, mais competitivos, estamos fadados a um inverno duro pela frente. Tem algum segmento específico da indústria que preocupa mais? Olha, o consumo interno, o varejo preocupa. A escalada do dólar, junto com a inflação, faz com que os preços sejam repassados. Com isso, as pessoas consomem menos. Outra coisa que preocupa é a qualidade do crédito. A gente está longe de ter uma quantidade de crédito perto dos países mais desenvolvidos. No entanto, a nossa qualidade é muito ruim. Ainda, cheque especial e cartão de crédito, com as taxas mais venenosas, são os líderes. Então, a gente precisa reformular e aumentar, não a demanda, porque demanda tem, o brasileiro quer consumir, e sim a oferta. Acho que tem grandes desafios que podem ser superados, mas a Copa do Mundo vem aí e até lá acredito que não vai ser tanta alegria assim como o governo previa ou gostaria. E claro que os números divulgados agora não anulam o resultado positivo do segundo trimestre. Mas o que está cada vez mais claro é que o desempenho entre julho e setembro vai ser bem pior que o dos 3 meses anteriores. E o fraco desempenho da indústria só reforça as preocupações. Para a consultoria Tendências, a previsão é de uma queda de 0,2% no PIB do terceiro trimestre. E essa não é a única previsão nessa linha, não. A esmagadora maioria dos economistas acredita que o desempenho tão bom do segundo tri não vai se manter. As estimativas são de um crescimento próximo de zero ou até uma pequena retração pelo caminho. Sami, vamos falar de PIB. O resultado do segundo tri veio muito bom, crescimento de 1,5%, bom dada a expectativa e dado o cenário bastante adverso. Se crescesse assim todo o trimestre, em um ano o Brasil avançaria 6,14%. Claro que não vai acontecer por todas as previsões que a gente vê. Por que os analistas esperam estagnação ou até contração no terceiro tri? Olha, a gente exatamente não pode pegar um período isolado e começar a fazer elucubrações. Então, se daria 6,14 em um ano, em 30 anos talvez a gente conseguiria ultrapassar a economia americana. A gente está longe de uma realidade dessa. No entanto, a gente teve a escalada do dólar com mais força nessas últimas semanas, a produção, a gente vê essa oscilação, essa incerteza, a economia mundial também não está tão bem estabelecida, os Estados Unidos vai bem, mas ninguém sabe se é tão bem quanto a expectativa, então o mundo não vai bem, o Brasil com as suas dificuldades, o problema não é a demanda e sim a oferta, o país anda de lado. Dificilmente a gente ultrapassa 2,5. Falar em 6 está mais por um sonho do que para a realidade. Espero que as reformas tão necessárias sejam feitas. Mas ano eleitoral, isso independente do governo federal, estadual, não é nenhuma crítica partidária. É complicado mexer. Mexer em fisco, mexer em receita ou gastar menos, nenhum governo quer.
Isso não é o problema só desse governo, é um problema histórico. Então, o Brasil chega numa hora que vai ter que encarar seus problemas de infraestrutura. Senão, não vai mais crescer, os indicadores não vão bem. Esse resultado positivo no segundo TRI é totalmente atípico e sazonal. A OCDE divulgou hoje um relatório em que diz que os países avançados estão acelerando o crescimento e as economias emergentes estão puxando o freio. Claro que os emergentes continuam avançando mais que os avançados, só que a velocidade de países como o Brasil diminui e de países como a França, a Alemanha, aumenta. Do que a gente está vendo por aqui, quanto disso é resultado de uma onda externa e quanto é culpa nossa? Olha, existe essa correlação, mas eu não acho que é uma relação de causa e efeito. Não é porque os Estados Unidos ou a Europa está indo bem ou melhor do que a expectativa que nós estamos indo mal. Acredito que não fizemos nossa lição de casa. Desde que eu me conheço por gente, a reforma tributária vai sair, mas não sai do papel. Problemas logísticos de todas as ordens. Esse problema do gasto, governo inchado, a reforma crescer dói, Doni. E mexer nessa estrutura é delicado. Mas chega num ponto que as medidas de curto prazo, incentivos aqui e acolá, passam a não ter efeito. E aí sim o governo vai, por falta de opção, mexer nisso. Então, acho que teremos anos complicados, mas desafiantes. O Brasil tem muito potencial, mas precisa ser feita alguma coisa, senão estamos fadados a essa quase estagnação.